Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Amém. O Evangelho dessa terça-feira está em Marcos 3, de 31 a 35. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Evangelho dessa terça-feira. Jesus estava pregando no meio de uma multidão e apareceu a mãe dele e os discípulos que estavam com ela. Que aqui Jesus chama os irmãos. Na verdade não era irmão biológico. Aqueles que não estudam a palavra de Deus nitidamente faz uma confusão grande desse texto do Evangelho. Porque no tempo de Jesus, os irmãos de Jesus eram todos aqueles que se convertiam ao cristianismo. Todas as pessoas que estavam ali ao redor dele, na comunidade, tratava como irmão. Porque a língua da época não sabia chamar de primo, sobrinho. Na verdade, aquele pessoal que estava lá, falando seus irmãos, suas irmãs de Jesus, na verdade era parente próximo. Não era irmão biológico. Nossa Senhora não teve mais filho a não ser Jesus. Só teve ele. Mas tem um grupo de pessoas que não estudaram esses contextos com mais segurança, que afirma que Maria teve mais filhos. Ele que responda um dia diante de Deus por essas blasfêmias, essas mentiras. Nossa Senhora não teve outros filhos. Inclusive a Bíblia não fala dos filhos de Maria. Fala só dos irmãos de Jesus. Era uma questão de contexto. Na época era assim, a língua era fraca. Mas Jesus é o único filho de Nossa Senhora. E Jesus chega, mas a mãe e os discípulos vão lá. A mãe chega, mas os parentes e os discípulos chegam lá. Jesus diz: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ou seja, todo batizado, todo aquele que se converte ao cristianismo, à igreja, se torna filho de Deus e irmão de Jesus. Todos nós, batizados, católicos, batizados que nos convertemos ao Evangelho, dali em diante, tornamos filhos de Deus e irmão de Jesus. Não adianta, meus irmãos e irmãs, a gente querer viver um Evangelho meia sola e ficar aí querendo ser irmão de Jesus. Não. O Evangelho, o cristão, ele tem que ser 100% cristão, ser 100% católico, verdadeiro,
não aquele católico falso que vive pela metade a palavra de Deus, não vive os sacramentos da Santa Igreja. Tem católico aí que nem casado é e se diz católico, que está com Deus e está não sei o que, está não sei o que. Se pode, meu irmão, casar, case-se. Se pode se batizar, se batize. Tem católico que não se crisma, não dá valor a esses meios que Jesus deixou para nós, que é os sacramentos. Todos aqueles que usufruir desses sacramentos com fé e com honestidade, é claro que vai se salvar, porque os sacramentos são caminhos que nos levam a Deus, são meios que levam a Deus. Quando a gente rejeita, a gente nega a verdade. Como muita gente aí que não quer mais saber de casamento, não quer mais saber de se batizar, se crismar, saber de nada. Então essas pessoas estão afastadas de Deus. Não são filhos de Deus. Filho afastado. Então não quer dizer que seja irmão de Jesus, uma pessoa que não vive o Evangelho, que quer viver pela metade, não tem coragem e sabedoria para viver todo o Evangelho. Deus é ciumento, Ele quer nós tudo para Ele. Então, precisamos ter cuidado e fazer parte desta família. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Nossa Senhora, nossa mãe. Nós somos filhos de Deus, filhos de Nossa Senhora e irmãos de Jesus. Que Deus nos dê alegria, meus irmãos, neste dia, para a gente vivenciar essa verdade, para a gente fazer a vontade de Deus e ser irmão de Jesus, se tornar irmão de Jesus, na fidelidade ao Evangelho e aos sacramentos da sua Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.